Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho, já que a gente está vendo aí muitos acidentes relacionados a empresas aéreas, reclamações também, a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte aéreo. E o nosso convidado é o Dr. Oswaldo Dante, ele que é advogado e também é piloto, presidente da Comissão de Transportes Aéreos e Terrestres da OAB de Santo André. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutor Ana, tudo bem? Agradeço a oportunidade e espero poder corresponder aí com o espaço cedido e agradeço a todo mundo também que está nos assistindo. Obrigado, doutor. Vamos lá. Só de uma maneira mais social, mais para a gente bater um papo mesmo, essa questão que me chamou a atenção particularmente, esse acidente que aconteceu na Alemanha, em que o piloto se trancou na cabine, o copiloto se trancou na cabine, e aí de repente ele jogou o avião em um local lá e derrubou o avião. Numa situação dessa, o sistema atualmente está preparado, as regras estão preparadas para que tenha uma segurança maior, ou vai ser necessário um terceiro piloto, que foi o que foi dito na mídia por enquanto? O que você acha dessa situação? Um terceiro piloto seria uma solução, mas encareceria o custo da passagem, seria inviável logisticamente a acomodação dele na aeronave, teria um problema de comando também, quando entrasse seriam dois copilotos ali dentro. Nesse caso, eu acho que é um caso muito pontual para se pensar, para ser assim, dramático nesse sentido. Entendi. Então, a segurança da cabine, a blindagem da cabine, ela é feita justamente para proteger os pilotos, o piloto e o copiloto. Ninguém imagina que o perigo vai estar lá dentro, justamente lá dentro. Assim, na aviação, isso é uma coisa rara, muito embora os pilotos hoje em dia trabalhem estressados, a fadiga é algo assim comum hoje em dia na aviação, é muito estresse, o piloto tem que descer em aeroportos, a fila de espera para o pouso é grande, depois que ele aterriza o avião, os procedimentos têm que ser muito rápidos. É uma pressão, a pressão dos voos, porque avião parado não dá lucro. Não dá lucro, exatamente. E essa tensão, doutor, assim, eu, como um leigo, eu acredito que seja uma tensão muito grande. O cara pilotar um avião, de repente ele tem que pousar e de repente ele tem que levantar voo. É psicologicamente muito desgastante mesmo, como na prática? É desgastante. Eu não tenho tanta experiência, mas... como o doutor sabe, eu sou piloto da aviação civil, então eu faço meus pousos e minhas decolagens modestamente. Então, assim, o que acontece? O momento assim, mais preocupante e o que gera maior tensão realmente é a saída do solo e a colocação no solo. Eu, particularmente, tenho mais medo da decolagem do que do pouso propriamente dito. Porque na decolagem o avião ele tem ter a sustentação necessária para sair do chão e continuar voando. Então, se a pista não for suficiente, se tiver algum problema com o motor, um problema de potência, e não conseguir manter aquela velocidade, ele vai cair. Não tem como recuperar. Não tem, porque assim, aquela pane abaixo dos 500 pés que eles falam, é muito difícil recuperar. Foi o que aconteceu com aquele avião da TAM, lá em Congonha, saiu. Lógico, aquele caso lá foi um problema no reverso. Mas de qualquer forma ele caiu porque ele brecou, ele perdeu a velocidade e caiu a sustentação. Porque o avião ele funciona assim, ele funciona como se ele trabalhasse colado no ar, como se fosse uma fita adesiva e ele coladinho, com a velocidade. Perdeu a velocidade, ele vai caindo. Ele vai caindo e não voa. Então assim, abaixo dos 500 pés, baixo, não tem qual procedimento adotar. Já no pouso não, se perdeu o motor, acabou o combustível, a pane seca, alguma coisa assim, ainda tem uma esperança um pouco maior, mas normalmente avião grande é tragédia difícil, na certa. E a questão dos exames psicológicos, doutor, o que o senhor acha disso? Atualmente, eu sei, claro, não é a sua área de atuação, o senhor não é técnico nisso, mas esses exames psicológicos, será que eles são feitos de uma forma efetiva? Eu sei que nem sempre dá para saber se o cara tem algum distúrbio, se está depressivo ou se não. Muitas vezes ele quer esconder, que é o que aparenta, ele quer esconder algum problema psicológico. Mas o piloto tem um preparo adequado atualmente? O piloto ele tem um certificado médico aeronáutico. Esse certificado médico aeronáutico ele é dividido em primeira classe e segunda classe.
Segunda classe é vamos dizer assim, um pouco mais light, que é o caso, é o que eu tenho segunda classe. E o primeira classe é o linha aérea, e já é para uma atividade comercial e tudo mais. Então, assim, mesmo de segunda classe, que é o que eu fiz, ele é bem rigoroso. Ele é bem rigoroso. Existe reprovação até por conta de níveis de colesterol em termos físicos. Nossa. Esteira, tudo mais. Eu mesmo tive que fazer até um ecocardiograma, um Doppler, porque por conta do exame de esteira apareceu um negocinho, ficaram na dúvida para aprovação o exame. Então o visual também é muito. E o psicotécnico, ele é feito também em várias etapas. É exigido muito do piloto. Então é muito difícil ele conseguir disfarçar uma ansiedade. 90% das reprovações dos exames médicos aeronáuticos ficam no psicológico. Olha que coisa. Cerca de 90% das reprovações do psicológico é por ansiedade. Olha. Às vezes também a pessoa quer, principalmente o inicial. Sim. Ela tem aquela vontade, quer ser aprovado, isso já altera também. Entendi. No caso desse copiloto, ele tinha um histórico, né? E o exame ele é feito de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, depende da idade, depende da função. Parece ser algo bem criterioso, né? Não é qualquer um que vai se aventurar a ser piloto, as companhias não vão aceitar. Parece ser bem criterioso, né? Acho que talvez, é o que o senhor falou, talvez tenha sido algo pontual que não é pra gente mudar uma rotina da aviação só por uma situação, só não, claro. Foi uma fatalidade, uma tragédia, uma vida não tem preço. Sim. Mas eu acho que... algo pontual. Dificilmente isso volta a acontecer. Tá bom, doutor, vamos falar um pouquinho. Tá. A gente tem algumas situações e também acompanha na mídia, além das quedas, também existem alguns problemas que constrangem, não são fatais, mas constrangem as pessoas. Há pouco tempo, recentemente, aqui na região do ABC, teve uma menina que ela foi viajar com o cachorro. E aí o cachorro se perdeu. E, se eu não me engano, ligaram para ela oferecendo um outro cachorro e tal. Como é que funciona essa história, doutor? O cachorro, ele pode ser carregado junto com a pessoa, ele é considerado uma bagagem, tem que ser no bagageiro, tem um lugar especial. Como é que funciona essa situação? Então, o transporte de animais de estimação, tem os pets, mais cães e gatos que eles trabalham. Certo. Esse transporte, eu acho que, assim, quem vai levar um animal dentro do avião, primeiro tem que ter a consciência se tem a necessidade de levar. Esse é o primeiro ponto. É verdade. Por quê? Porque ele pode ser acomodado na cabine, mas normalmente ele é acomodado no porão do avião junto com a carga. Certo. Ainda que hoje em dia a carga seja, vamos dizer assim, pressurizada, a temperatura ela é colocada a 21 graus, tal, é frio, nós temos o quê? Um transporte de animal como se carga fosse. Tá. Então, não estou defendendo a companhia nem nada, isso é uma opinião praticamente de cidadão, não é nem a minha opinião como advogado. Certo. Mas eu acho que a companhia talvez ofereceu esse animal para tentar não colocar valor àquele animal. Porque a gente sabe que hoje em dia um animal de estimação é considerado como uma pessoa da família. É verdade. Pessoas gastam muito. Então, de repente, eu chego e falo, olha, você perdeu um cachorro da raça tal, eu vi que ele custa tanto, eu vou te indenizar com tanto. Isso vai ofender. Talvez a companhia, se realmente ofereceu, porque ainda é uma suposição, se a companhia ofereceu esse animal, talvez tenha sido na intenção de humanizar um pouco a perda. Entendi. Agora, quando vai levar um animal, vai embarcar um animal, férias com o animal, então chega lá, a companhia vai exigir atestado de vacinação, vai exigir uma carteira de vacinação, um atestado de saúde, um médico veterinário. Então, é muito importante que, antes de qualquer coisa, se atente às normas da companhia, porque não tem legislação para isso. Também é criterioso, né? É criterioso e é muito não diria subjetivo, mas ele é sujeito às normas de cada companhia. Entendi. E a ANAC não pode fazer nada, porque a companhia pode recusar o embarque. Então, tem companhia que fala, olha, eu vou embarcar só 2 por passageiro,
as condições são essas e essas, e tem que cumprir. Por exemplo, o da cabine ele tem que ter, junto com o kennel lá, a caixinha, a gaiolinha, tem que ter as dimensões certas. Por quê? Porque ele vai ser colocado embaixo do assento da frente. Entendi. Questão de segurança. É. Né? Mas aí eles já dizem que o animal precisa ter um espaço para circular. Assim, vamos pensar agora pelo lado do passageiro que está sentado com um cachorro ou um gato embaixo do pé dele. Será que isso também não causa... Não incomoda, né? Então. Só que hoje em dia, como eu falei, as pessoas adotaram o animal de estimação como se fosse um ente da família. Então, as companhias aéreas precisavam se adequar a isso, né? Se adequam, é uma questão financeira também, né? Ou eu me adequo, é até uma perda financeira. Exatamente. Se as pessoas se bloqueiam. E tem o programa ao vivo, doutor, tem uma pergunta aqui, é da Ana Clara, do bairro Barcelona. É mais ou menos nessa linha do que a gente está conversando. Ela quer saber o seguinte: é possível viajar de avião com o meu animal de estimação junto comigo? Qualquer cachorro pode voar? Não. O animal junto com a gaiola não pode ultrapassar 10 quilos, isso é uma norma, até porque ele não cabe. E existe também uma restrição quanto a raças. Quanto a raças. Normalmente os cachorros com o focinho chato, as companhias impedem que eles... como eu não entendo, mas eu acho que é baraxcefálico, baracefálico, né? Esses, eu sei. Pug, essa raça assim. E os gatos também, aquele persa, porque eles têm problema de respiratório. Né? Problema respiratório. E então... aí eles fazem as restrições. E com relação ao tamanho do animal... porque assim, claro, na cabine você não vai levar um pitbull, porque nem cabe um pitbull, né? Aliás, nem sei se pode. Pode? Não, eu acho que é uma raça também proibida, eu acho que por conta até de problemas. Questão respiratória? E também falar para internauta que existe um problema. Eles não transportam animal que esteja prenho, né? E nem animais abaixo de 2 meses. Então tem essas restrições. Então é sempre importante, antes de escolher a companhia comprar a passagem, realmente se informar se é possível transportar aquele animal, o que a companhia exige, porque chegou ali na hora do embarque, não se antecipou, não se preparou, pode ter uma recusa e a ANAC não fica de mãos atadas. Se pronunciar. Mas numa situação, como por exemplo da perda, sabemos que juridicamente, apesar de ser algo bem antigo, mas o animal é tratado como uma coisa. As pessoas que me desculpem, mas juridicamente as pessoas veem como uma coisa. Numa situação de perda, a gente vai a um intervalo, mas eu quero já deixar essa pergunta. Numa situação de perda, é possível a gente postular por uma indenização? Como é valorada? Acho que tudo isso são questões para a gente entender como é que um juiz vai fazer uma análise, como é que a gente vai se comportar. Então a gente vai a um rápido intervalo e a gente já deixou essa pergunta no ar e a gente já volta. Até logo. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. VSC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está entrevistando o Dr. Oswaldo Dante, ele que é advogado e também é piloto, presidente da Comissão de Transportes Aéreos e Terrestres da OAB de Santo André. Antes de ir para o intervalo, doutor, a gente falou um pouquinho sobre os animais, o transporte de animais em aviões. E a gente, até abordando a situação de um acontecimento aqui na região do ABC, se eu não me engano foi em Santo André também, em que a companhia aérea no transporte perdeu o animal de uma determinada, de uma jovem. Em uma situação dessa, doutor, como é que é valorado um ressarcimento se perdeu o animal? Sabemos, reiterando, que o animal juridicamente ele é considerado uma coisa e não um ser humano, é uma coisa, é assim que é tecnicamente
analisado juridicamente. Em uma situação dessa, como valorar essa perda, uma eventual indenização? Fica complicado e isso não se chega a acordo mesmo, é questão de ação no judiciário, para que seja definido. Certo. Como o doutor disse, um animal é uma coisa, ele vai ser assim, considerado como uma coisa num primeiro momento. Certo. Então ele vai ter aquele valor dele, entre aspas, lá facial, aquele valor de mercado do animal. E aí nós vamos partir para uma segunda análise, o que aquele animal representava na família. Certo. Aí eu diria que é uma questão de entendimento e convencimento do juiz do quanto aquele animal representa para a família, do quanto aquela perda foi sentida, assim como, assim, a grosso modo comparando, um extravio de uma mala que gera um dano moral. Também a mala é uma coisa e gera um dano moral. Mas o dano moral da mala não seria aquele comum que, vamos dizer assim, eu cheguei, eu perdi a mala, então eu tinha ido lá para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos sem a minha mala, fiquei sem as minhas roupas, tendo que gastar dinheiro comprando coisas que eu não precisava comprar, gastando dinheiro de passeios, perdendo tempo de passeios, isso gera um desconforto, gera transtorno, gera dano moral. Não esse aí. Tá. Mas uma pessoa que foi até lá nos Estados Unidos, por exemplo, ganhou um troféu, ganhou uma medalha, alguma coisa, estava dentro da mala. Qual é o valor afetivo desse troféu, né? Então eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Uma coisa e a representação daquela coisa para a pessoa. É extremamente subjetivo, né? Exatamente. Mas a gente vai avaliar, olha, era uma família, a família tinha só aquele animal, há quanto tempo estava, era filhote, tem crianças em casa. Acho que isso tudo... Adoeceu alguém. Eu acho que é uma análise extremamente subjetiva. Mas é algo, sim, a ser valorado, né? E, de uma certa forma, considerada essa questão afetiva. E, doutor, tem uma pergunta que é do Lucas de São Bernardo, uma situação que eu desconhecia, sinceramente. Ele está perguntando o seguinte: na revista, para embarcar, todos são obrigados a ficarem descalços para que os sapatos passem pelo raio-x? Esse é um caso polêmico, assim, até porque não é adotado em todos os lugares, alguns lugares. É uma questão de segurança. Então, os que defendem que isso deve ser realizado, eles falam o seguinte, eles falam, olha, é melhor que você passe por esse, entre aspas, constrangimento, do que ter um problema maior lá no avião. Entendi. E outros falam que não, que isso é procedimento de se ingressar em presídio e tal, tudo mais. Meios para isso, assim, para diferenciar, tentar evitar isso aí, eu acho que é um pouco difícil quando existe uma suspeita. Passou no detector, apitou. Recentemente eu fui para Fortaleza, eu passei e a minha amiga ficou. Passava, não passava, e teve que tirar a sandália. Né? E porque assim, dentro de algumas sandálias tem aquelas travessas de ferro. Sim. E eles detectam. Entendi. Então, assim, eu acho que é uma questão de bom senso também. Custa muito, né? É tão constrangedor assim. Será que a sua segurança não vale mais? Não vale a pena? Não vale a pena você passar por aquilo, né? Então, assim, por isso que as companhias hoje em dia, elas ficam um pouco de mãos atadas em várias situações. Você entra num avião e chega, você vê aquela pessoa chegar com uma bagagem gigante, que não cabe. Sabe que não vai, ou então vai ocupar todo o lugar de cima ali. Bagageiro ali, né? Aí você chega para a comissária de bordo, né, que era aeromoça, e fala, olha, mas pode uma bagagem desse tamanho? Aí ela, com medo de criar um problema, né, e atrair aquela responsabilidade para a empresa, de algum bate-boca, ela fica assim, ó, muda. Muda. Sem saber o que fazer, né? Então é isso e mais uma série de coisas. Eu acho que é tudo decorrente desse excesso de sensibilidade hoje em dia. As pessoas teriam, como eu falei, não sou a favor das companhias porque elas também abusam. Sim. Abusam em alguns momentos. Mas o público ele também está um pouco melindrado, né? Olha, assim, uma opinião de um leigo, de um passageiro, de um usuário do sistema.
Eu penso o seguinte, a forma que hoje as pessoas te abordam no aeroporto, você vai passar pelo detector de metal, é aquela frieza e te olha, o sinal apitou, volta, aquela aborda de uma forma um pouco grosseira. E talvez a pessoa se sinta ofendida em ter que tirar o sapato pela forma que aborda. Agora, se abordar de uma forma mais respeitosa, olha senhor, desculpa, mas tivemos um problema tal, o senhor pode tirar de uma forma diferente, não com aquela secura. Eu acho que talvez um treinamento melhor, as pessoas aceitariam com mais facilidade. Eu sou totalmente a favor a ter que tirar o sapato diante de uma situação assim, questão de segurança e pronto. Mas eu também acho que as empresas deveriam dar um tratamento, um treinamento melhor para os seus funcionários para saber abordar o cliente sem criar nenhum constrangimento. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. E, doutor, tem uma pergunta que é da Aline, do bairro Prosperidade. Ela quer saber o seguinte, o que eu não posso levar em uma bagagem de mão e por quê? Bem, são vários itens, né? E eu até aconselho que, para ela tirar todas essas dúvidas, ela pode entrar até no site da ANAC, baixar, quem quiser também, fica aí a dica, baixar o manual do passageiro, tem lá o manual do passageiro. Certo. Então, o que ela deve evitar, lógico, arma de fogo, isso nem vou falar, né? Arma branca. Arma branca, bebida alcoólica, perfumes, existe uma cota de perfumes, muito líquido isso, aquilo. Evidentemente que essa estranheza é porque, como é que vai fazer a fiscalização disso aí? Como é que vai saber? Mas se declarado for, tem um limite. Tudo bem, entendi. Não, assim, se declarado for, tem um limite e pode ser, né, impedida de viajar com aquilo. Entendi. Alguma coisa com gás, algum produto químico, evidentemente explosivo, tem uma lista de coisas. E dentro dessa pergunta, o limite de peso para bagagem de mão, porque normalmente a pessoa pergunta 5 alguma quilos. bagagem de mão? 5 quilos, mas passa pela pesagem? Nem chega a passar, né? Não passa, porque a hora que chega na esteira, coloca as duas malas que vão ser despachadas e a outra fica guardada. Então, esse é um daqueles problemas. Você vê nitidamente que a pessoa está com uma... Ali ela não despachou a bagagem dela. Porque tem pessoas que vão para fazer assim, alguma coisa a trabalho ou uma viagem curta, consegue compactar a bagagem e leva com ele para não ter que perder tempo no desembarque e tal, tudo mais. Entendi. Acaba ocupando o seu espaço, impedindo. Então, normalmente, seriam esses 5 quilos a bagagem de mão e as dimensões não podem passar de 115 centímetros. Entendi. Porque também a pessoa, para evitar que a pessoa leve alguma coisa assim, que não tenha peso, mas que seja volumosa. Para evitar problema, desconforto para os outros passageiros. Tudo é pensado, doutor, mas assim... É a briga de sempre. É o do espaço, é o do bracinho. É como eu falei, aquele melindre. E se a tripulação se intrometer numa briga ou numa discussão, atrai a responsabilidade para a companhia. Entendi. Aí aquilo gera uma reclamação, pode gerar uma indenização. Entendi. Então eles fazem vista grossa. A gente tem mais uma pergunta aqui, é de São Caetano, é o Marcos Afonso. Ele quer saber o seguinte: doutor, se uma pessoa portadora de necessidades especiais sofre preconceito durante um voo, ela pode entrar com uma ação? Então, aí a gente precisaria ver qual o preconceito e qual a situação. Evidentemente que se sofreu um preconceito, ficou caracterizado um preconceito, tem direito de entrar com uma ação. Independente de ser num voo ou não? Nós tivemos recentemente um caso de um passageiro obeso. Certo. E ele comprou um assento, inclusive um assento que era um pouco mais espaçoso, mas eu acho que aquele assento não tinha o cinto de segurança com extensão, ele não poderia ficar ali, né, naquele local. E a comissária foi deselegante com ele, quis que ele trocasse de lugar onde tinha um outro cinto, mas ele queria aquele com a perna dele. Então ficou aquele constrangimento, todo mundo olhando para ele se sentiu muito mal, passou a viagem mal, e entrou com uma ação e foi indenizado em, acho que se não me engano, R$10 mil, por conta desse constrangimento. É variável, né? É o caso também, a pessoa não avisa a companhia, mas vai com uma muleta, uma cadeira de roda que eles chamam de equipamento de auxílio. Certo. A companhia não é obrigada a transportar se não tiver condições, se não for previamente avisada, se não tiver condições de, assim, acomodar aquilo, de segurança.
Então, por exemplo, uma cadeira de rodas. Teoricamente, existe um local específico onde a pessoa pode, certo? Uma muleta, ou 2 muletas, aí já não existe. Pode ser que a companhia impeça, fala, olha, isso pode causar algum risco, vai ficar solto na cabine, então pode... esse tipo de coisa pode ser impedida? Tecnicamente pode, mas não é o que acontece na prática, porque quem é que vai criar problema por conta de acomodar 2 muletas? Não é verdade? Verdade. Então, assim, entra aquele bom senso do lado da companhia, que às vezes falta. Às vezes nem é o... A gente tem mais uma pergunta aqui, doutor, do Felipe de Santo André. Ele quer saber o seguinte: quando o voo atrasa, tem o direito de algum tipo de desconto na passagem? Ou se por acaso eu estiver com uma urgência familiar que não posso atrasar de jeito nenhum, como devo proceder e a quem devo recorrer? Um voo atrasado, ele tem aquele atraso de até 1 hora, a pessoa tem direito à comunicação, internet, telefone, até 2 horas, e já entraria um voucher para lanche, bebida, tudo mais, e 4 horas, que seria de acomodação, transporte. Entendi. Vamos colocar na situação dele que 2 horas já atrapalha. É verdade. 2 horas já atrapalha. Então, ele fica numa situação que ele ainda não pode exigir o que ele teria direito nas 4 horas. Então ele teria que aguardar dentro daquilo. Ele pode até tentar negociar com a companhia. Qual o direito dele? Da devolução integral, de partir no próximo voo, né, se tiver. Ou então, se aquele voo atrasou, passou de 4 horas, ele pleitear um endosso. Porque para uma outra companhia. Entendi. Que funcionaria mais ou menos como o overbooking ou um cancelamento mesmo. Entendi. Doutor, infelizmente o tempo acabou aqui, a produção está me avisando, mas eu gostaria muito de falar sobre o overbooking. Então a gente pode até marcar um novo programa, algumas situações que eu venci também, que eu tenho curiosidade para saber, e é interessante que as pessoas E os também... valores, né? Indenização, bagagem, essas coisas. É interessante, o assunto é bem interessante. Então a gente está encerrando, doutor. O senhor tem algum segundinho, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar um abraço para todo mundo aí, só isso. Doutor, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui, foi muito importante a sua participação. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.